Estamos de volta com o Gazeta Entrevista no Acre, 2 horas e 1 minuto. Nesse terceiro bloco, eu vou conversar com o cineasta, ele presidente da Fundação Garibaldi Brasil também, mas ele está aqui em função do lado cineasta dele, que produziu um documentário, dirigiu um documentário chamado Empate. Eu converso agora com Sérgio de Carvalho. Obrigado por ter vindo aqui, Sérgio. E nós vamos falar de um documentário que, do ponto de vista simbólico, me parece o mais adequado para o nosso momento histórico e político que nós vivemos no Acre, no Brasil. Nome do documentário, Empate. O que ele traz de novo, Sérgio? E por que, na tua avaliação, na tua leitura, ele tem conquistado tanto público em tantos lugares diferentes? Então, o filme ele foi lançado em janeiro, né, no Festival de Tiradentes. Fiquei muito feliz, que é um dos festivais brasileiros mais importantes. Então, a gente abriu o calendário cinematográfico no Festival de Tiradentes. Eu acho que Empate é esse espírito, né, esse espírito dos companheiros do Chico Mendes. Eu acho que é um momento que essa palavra está todo mundo falando, mas eu acho que é ela mesmo, que é um momento de resistência, né, a todas as questões que a gente está passando, as questões políticas, as percas de direito. Então, acho que trazer esse espírito dessas lutas que a gente teve aqui no Acre, pela floresta, essas lutas socioambientais, isso acaba se tornando muito atual, né? Eu acho que as pessoas estão se identificando. O documentário tem lado. Tem um lado. Qual é o lado dele? O lado dos seringueiros, dos povos da floresta. E por que ele tem se destacado em um lado que já foi tão documentado, que já foi tão registrado? O que o novo Empate, se é que eu posso dizer assim, o que ele traz de novo? Eu acho que é justamente assim, eu acho que o filme, ele ia ser um filme de memória, porém, quando a gente chegou em Chapuri para filmar, né, foi logo após o impeachment, né, já estava aquela ebulição, muitos dos poceiros começando a sofrer processos judiciais e um clima pré-assassinato do Chico, né? A gente estava ali numa tensão. Primeiro dia que a gente foi filmar, estavam os personagens reunidos na varanda do sindicato, pensando se iriam ou não iriam fazer um novo empate. Mas acho que o filme também ele acabou se tornando uma metáfora dos movimentos sociais no Brasil, né? Por quê? O que ele traz? Assim, acho que no sentido de que teve um momento que teve um embate, seja o movimento estudantil contra a ditadura, seja os movimentos seringueiros contra os fazendeiros. A esquerda entra no poder, né? Esses movimentos de alguma maneira perdem sua força, né, entre outras configurações, se desorganizam, né? Muitos movimentos desses. A esquerda no poder fragilizou a base. Se desarticularam, exatamente. Por mais que tenha garantido... É um paradoxo. É um paradoxo. Por mais que tenha garantido direitos, tenha garantido conquistas, né? Realmente são inegáveis as conquistas, mas desarticulou essa força política. E quando se vem uma nova ameaça, como a gente está passando agora, sobretudo na questão ambiental, essa base precisa se reorganizar. E o filme foi justamente isso, né? Essa tentativa desses companheiros precisarem se reencontrar, se reorganizar frente às novas ameaças que estão surgindo. Na hora que você estava produzindo o documentário, você percebeu erros na condução da política ambiental, mesmo a política ambiental conduzida pelos partidos de esquerda? Sem dúvida, eu acho que isso, assim, não diria erros, acho que foram várias tentativas, né? Acho que uma questão que a gente coloca o dedo na ferida no documentário é a questão do grande número de gado dentro das reservas extrativistas. Quando você vê aí as gerações desses seringueiros sonhando em ser cowboys, sonhando em ser fazendeiros. Então, Sérgio, agora, quando você vê a pecuária ganhando espaço em reserva extrativista, isso em si já não é um termômetro, um reflexo da falência de um modelo de desenvolvimento? Eu acho que esse modelo não teve o tempo suficiente. 20 anos parece que é muito tempo, mas não é nada. Não, em história isso não é nada. Não é né? nada. Então eu acho que ele não teve tempo suficiente de se consolidar, né? Então eu acredito que foram feitas muitas tentativas, muitas deram certo. Eu imagino o que seria o Acre sem essa tentativa. Eu acho que a gente seria realmente uma grande fazenda, né? Como diria o poeta aqui, o Acre teria virado pasto de boi. Eu acho que o que a gente tem de floresta, né? A gente tem quase 87% ainda do território acreano coberto de floresta, se deu a essa luta e essas tentativas, né, que algumas tiveram sucesso, outras não, mas eu acho que se tivesse sido um governo com outro foco, a gente teria se tornado uma grande fazenda. Me instiga, eu vou assistir, eu não assisti ainda ao documentário, vou assisti-lo. Agora, um aspecto que me traz curiosidade é saber
o que de cultural, aí eu estou querendo restringir a ideia de cultura, não entendendo de forma mais ampla a ideia de cultura, porque quando a gente fala que a pecuária está ganhando espaço na reserva extrativista, isso aí de certa forma é cultura. Perfeito. Né? Então, mas eu estou falando a respeito na hora que você estava produzindo o documentário, o que ainda tem de expressão cultural nas reservas? O que ainda ficou preservado na relação do homem consigo mesmo, com religião? Como é que está isso lá? Eu acho que assim, tem uma grande transformação, né? A gente sabe, por exemplo, que o catolicismo ele foi muito forte, inclusive para a organização o catolicismo de base, né? Hoje tem um avanço grande, por exemplo, do protestantismo dentro da reserva. Isso a gente dá uma provocada, a gente não mergulha nesse tema, mas está ali. Eu acho que essa juventude também está buscando coisas, buscando alternativa, a tecnologia está ali também dentro das reservas. Mas eu acho que o que permanece mesmo, Itaã, assim, que eu acho que é o mais bonito, é a história desses companheiros, dessa velha guarda, por assim dizer. Resistindo. Resistente. Assim, você conversar com o Raimundão, com o Sabá Marinho, assim, a força dessas histórias, a força de resistência, para mim, é o que tem de mais profundo. Essa oralidade, essa experiência, essa maneira que eles olham para a floresta. Agora, isso Sérgio, é legítimo. Outro paradoxo, me parece uma contradição. Isso você está falando de uma realidade pontual ali na reserva extrativista Chico Mendes. Quando você vem para Rio Branco, a sociedade aqui entende o que você está falando? Quando você fala a respeito de resistência de um grupo por meio de um modelo de desenvolvimento, na defesa de um modelo de desenvolvimento. Quando você fala isso aqui, você sente que está se comunicando? Não, eu acho que a gente tem um abismo entre Rio Branco Cidade e Rio Branco Floresta. Inclusive, na gestão de cultura, a gente conversa muito sobre isso, né? Eu acho que tem um descolamento, na verdade, assim, dessa realidade. Ainda tem uma negação de ser seringueiro, de ser descendente indígena. Né? Eu acho que a gente realmente tem um abismo entre Rio Branco Cidade e o Acre Floresta. E você acha que o empate, o documentário, é uma espécie de vacina? Diminui um pouco essa separação? Eu acho que faz pensar. Eu acho que tem uma parte que o Raimundão fala muito linda, assim, né? Ele fala para os jovens, tem um momento que ele está encontrando com a juventude da reserva. O Comitê Chico Mendes está com ações lindas, assim, com a juventude, né? Dessa questão da identidade, da história, da memória. E ele fala da importância de ter orgulho de ser seringueiro, de ter orgulho de ser pessoas da floresta, né? Então, eu acho que esse tipo de... Por exemplo, que eu acho que é um paralelo interessante são os povos indígenas aqui do Acre. Que você vê uma juventude, que eu acho que isso não está com essa força ainda com os extrativistas, mas uma juventude indígena empoderada. Que o olhar de fora, dos projetos de fora, tem ajudado a entender que não, é importante eu me afirmar quanto indígena, me afirmar... Bom, em relação aos indígenas, já conversei com alguns aqui, eles falam o seguinte, olha, política indigenista não é bandeira de esquerda nem de direita, nós sempre tivemos dificuldade, agora está um pouquinho pior, mas a gente sempre teve dificuldade. Então a gente está se armando mais mesmo, se organizando mais. Eu acho que esse é o espírito. 500 anos de resistência, né? Exatamente. Mas assim, eu fiz um outro projeto que foi no Kunchai, né? E eu tive assim, a oportunidade de estar visitando povos, conversando com povos de outros estados. E a minha percepção é de que o Acre realmente, esses 20 anos que a gente teve de uma esquerda no poder aqui, foi o diferencial em relação aos povos indígenas. Não que não tenha tido problemas, não que não tenha tido questões que não se resolveu, mas ainda a gente está numa bolha, se você pensar, por exemplo, com Mato Grosso do Sul. Ou Pará. Participação, ou Pará. Sérgio, obrigado pela sua vinda aqui. Fico comprometido a assistir ao empate. Ok? Obrigado mesmo. Lembrando que o terceiro bloco do Gazeta Entrevista é um oferecimento dela, a Verágua, a água mineral dos acreanos. O Gazeta Entrevista volta amanhã. Até lá.